Bom dia amigos, bom dia irmãos, bom dia, segunda-feira, hoje iniciando aí mais uma semana e como sempre eu tenho a desejar a vocês uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana na presença de Deus, uma semana onde vocês possam em tudo observar Deus cuidando de vocês, Deus com suas mãos estendidas, cuidando de nós. Lembrando que Deus é aquele que tem bons pensamentos ao teu respeito. Então que isso seja para você sempre uma verdade. Deus tem bons pensamentos ao teu respeito. Tudo bem? Bom, vamos continuar falando dos 10 mandamentos. E nós já estamos no 6º mandamento. Ontem eu estava conversando com a minha esposa, Rosângela, e estava comentando justamente isso. Como passou rápido. A proposta de falar dos 10 mandamentos, quando eu pensei nessa possibilidade, eu falei, nossa, são 10 semanas. São 10 semanas falando disso. E já foram 6, né? Hoje, a 6ª semana, logo estaremos encerrando mais esse projeto, né, de falar dos mandamentos. Então hoje, 6º mandamento, não matarás. Está lá em Êxodo 20 e o verso é o 13, né, na continuidade dos 10 mandamentos. Êxodo 20, o verso 13, que aí ele vem só com essa mesma definição. O verso 13 é só não matarás. Tá? E aí? Não tem muito o que compreender com esse mandamento, né? É só não matar. Só não matar. Não matar, eu tenho cumprido esse mandamento. Mas será que é só isso mesmo? E é tão simples assim, né? Dizermos, ó, não matarás e está resolvido? Ou será que existe aí alguma interpretação que a gente precisa entender e entendendo trazer para o nosso dia a dia? Então tá. E aí, Hilton? Tudo bom, filho? Tudo bom? Deus te abençoe, viu? Então vamos lá. Vamos começar falando da escrita do não matarás, né? Para nós aqui em português, nas traduções que nós temos aqui, sempre vem como escrito como não matarás. E talvez por causa disso nós tenhamos aí uma variada gama de interpretações desse texto, utilizado às vezes até de maneira inadequada, errada, atendendo a determinados objetivos que são meio que escusos, não são verdadeiros. Mas no original, quando nós lemos lá o não matarás, não cometerás homicídio, não assassinarás, não cometerás homicídio. E aí já muda um pouco, restringe um pouco o entendimento do não matarás, né? E já começa a ficar um pouco mais fácil de nós aplicarmos no dia a dia. Este mandamento trata da prática do homicídio, o homicídio deliberado, aquele que a pessoa comete lá com intenção, né? Houve uma briga no trânsito e o camarada sacou de uma arma e deliberadamente matou o seu oponente, né? Então é cheio de intenção, aquele que se prepara para poder matar o outro, pré-concebido a ideia de que aquilo lá deveria ser consumado. Zé Lilvamar, um abraço, meu amigo. Então, entrar para esse entendimento, né? Êxodo 22:2, ele mostra muito bem essa interpretação e ele dá uma ideia melhor do que é o não matarás, né? Vou ler para vocês aqui rapidinho. Êxodo 22:2 diz assim, olha: se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o ferir ou o que feriu não será culpado do sangue. Dentro dessa visão de que
nesse caso, ele está falando da defesa. Aquele que chegou para fazer mal, e aí ele foi ferido. Se esse que foi ferido morrer, não haveria responsabilidade em função disso. É o que a gente chama hoje no nosso direito de legítima defesa. Só para diferenciar aquele que foi com intenção de produzir o resultado, de matar, e aquele então que matou até, né? Mas em função da provocação, alguém vinha para ferir. Então, temos que entender que o homicídio é o ato que eu promovo, e matar nessas condições de defesa, da legítima defesa, é um resultado em função de que a pessoa está tentando conservar a sua própria vida. Ele pode se defender. Porque quando a pessoa se defende, duas são as possibilidades. Uma é ele conservar a própria vida, mas a outra é a morte do agressor. Não diz lá que se o ladrão entrar é para te roubar, para roubar a casa, então havendo a defesa e ferindo o ladrão, ele não será responsabilizado pela morte, pelo sangue daquele que foi derramado? Então, porque é o resultado possível, no caso da gente, de nos defendermos. Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Na realidade, a grande dificuldade do não matarás é que nós não podemos levar a compreensão para a banalização, nem para a banalização no sentido de pode sair matando as pessoas, nem para a banalização de que, olha, dentro de algumas circunstâncias eu não posso me defender. O ser humano lá, o servo de Deus, ele não pode se defender. Uma das grandes discussões teológicas que é feita é com relação ao cristão militar. Se ele, sendo militar, ele pode ou não atirar e até ferir as pessoas. E aí, se a gente levar a coisa pelo entendimento humano, com certeza o cristão não deveria ser um policial, porque ele vai atirar para matar as pessoas. Oi, Skinka, bom dia, abraço, Deus abençoe. Falando de policial, né? Não que a Skinka seja, a Skinka não é, mas ela conhece bem essa área aí. O policial pode sim, então, defender. E aí? Mas ele se colocou numa posição onde vão agredi-lo ou vão atirar nele. Sim, mas ele está em defesa de uma sociedade, né? Está ali representando uma sociedade. Quando ele então atira em alguém, ele está atirando em defesa dessa sociedade. E aí também não há o erro, também não há o pecado. Tudo bem? Bom, o homicídio é condenado por Deus, o ódio é condenado por Deus, pois leva ao desejo de morte de alguém. Aí entra na questão do pecado. Tomar cuidado com as raivas, tomar cuidado com o ódio, tomar cuidado com nossos sentimentos humanos com relação às pessoas, porque ela leva ao desejo de morte. Olha os noticiários, né? Essa semana passada, olha que eu não sou muito de ouvir programas policiais, mas eventualmente no trabalho acontece de ouvir, e é lá que isso acontece. E eu ouvi assim o comentário de um jornalista dizendo que a semana passada ou a semana retrasada houveram 3 feminicídios, né? Homicídios de mulheres, morte de mulheres provocada por homem e provocada por pessoas do relacionamento. Mas o que leva a chegar a esse ponto? O ódio, a raiva, o ciúme, termina acontecendo. Que absurdo, às vezes até incompreensível, né? Porque como alguém que ama tanto, ama ao ponto de matar. Mas isso fica uma discussão para um outro dia, é um conceito aí bastante amplo. Mas para nós o que serve é entendermos que sentimentos que são ruins, como ódio, como raiva, como ciúme, pode sim e tentam levar o homem a resolver as questões de uma forma mais violenta. E aí, nesse caso, com certeza, nós responderemos diante de Deus pelo sangue que foi derramado. Por isso o homicídio, nesse caso, matar nesse caso, ele é
proibido por Deus. Continuando, é esse desejo do ódio e da vontade de matar, pelo ódio, vontade de matar pela raiva, que mostra a nossa natureza ímpia e que ainda existe em nós. Alguém uma vez comentou assim, não, eu aceitei Jesus como Salvador e agora eu sou um cristão, na minha vida eu sou outro. Sim, é isso mesmo, está errado não. Mas não esqueça que você ainda não se livrou da velha natureza. A velha natureza ainda habita em nós. Habitando em nós a velha natureza, qualquer espacinho que for permitido, a nossa natureza velha, ela vai surgir e ela vai querer se impor. E a nossa natureza, a velha, ela é de impiedade. Ela é da falta de consideração, da falta de perdão, da falta de amor pelo próximo. Ela é ímpia, sem piedade. E aí nós queremos sim fazer valer aquilo que está no nosso coração, que está no desejo do nosso coração. E é o mal. Lembra, em outros devocionais eu disse para vocês assim, que o coração do homem é enganoso. E por ser enganoso, ele nos leva a atitudes terríveis, de maldade contra a vida das pessoas, de maldade contra, às vezes, até a nossa própria vida, maldade contra a nossa família. Aí está o coração do ser humano, que ele é mau. Então tem que tomar muito cuidado com a impiedade. Ela pode sim, do nada, surgir e por um descontrole nosso, por uma falta de atenção, nós cometermos aí atos e que vai nos levar aí ao arrependimento, vai nos levar a uma situação de arrependimento. Deixa eu ler para vocês aqui, João 1 João 3,5. Estou com a Bíblia de lado aqui, tá, irmão? Ó, tá de ladinho aqui. Mas deixa eu achar aqui rapidinho para vocês. 1 João 3,15. Isso, 1 João 3,15. Diz assim, ó: qualquer que aborrece teu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente vida nele, ou seja, a vida eterna. Aí, esse texto é para fazer a pergunta para vocês. Matar, não matar, está relacionado só à morte física? Está relacionado só com a nossa morte física? Não, não está. Esse mandamento trata também da morte espiritual, da morte emocional, que muitas vezes nós levamos as pessoas a viverem isso. No nosso relacionamento, nós levamos as pessoas a terem uma morte espiritual, por causa do nosso falar, por causa do nosso comportamento, muitas vezes por causa das acusações que nós fazemos. Então nós temos lá a questão da morte física, mas temos a questão da morte espiritual, a morte emocional. E aí, quando eu li agora João, ele já veio trazendo essa informação, né? O aborrecer o seu irmão é fazer com que ele fique triste ao ponto de sentir-se deprimido, de sentir-se arrasado. É muito comum essas coisas acontecerem, principalmente no âmbito da família. Eu sempre digo que os grandes choques emocionais, eles estão relacionados sempre na mesma proporção do quanto a gente gosta de uma pessoa, ou a gente considera aquela pessoa, ou a gente está ligado àquela pessoa, né? Quanto maior for essa ligação de afeto, maior será o choque quando acontecer uma decepção. Então, que parece até natural, né? Mas é assim. E Deus, na sua sabedoria, falava também que nós tínhamos a obrigação de cuidar do estado emocional daquele outro, de zelar, se ele for no relacionamento com Deus, cuidar para que ele também se mantivesse dentro dessa condição. Então qualquer um que aborrece o seu irmão, no sentido de fazer com que ele perca a fé, com que ele perca a confiança em você, com que ele perca a confiança na vida, é um homicida. Olha que sério, né? É um homicida, é algo que levou alguém, que matou alguém. Alguém morreu, mas por causa do seu comportamento em relação a ele. Então deve-se ter respeitado
deve ser respeitada a existência desse próximo, desse que está ao seu lado. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você diz, para que então as suas palavras não sejam palavras de morte para aquele que está ao lado. Às vezes, esquecemos que matar não é só um ato físico. Matar também é um ato emocional. É aquilo que nós produzimos, fazemos e que emocionalmente mata alguém. Quantas mortes emocionais são provocadas por palavras malditas ou ações impensadas? Pensa aí você, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, quantos casos como esse você já não viveu e já não conheceu? Pessoas que foram atingidas por palavras e que lá na frente se soube que aquilo o que foi dito não era para ser dito daquela forma, ou não foi aquilo que a pessoa quis dizer. Mas até chegar nesse entendimento, o resultado daquelas palavras foram resultados de morte para a vida daquele que ouviu, né? Ou as ações que foram realizadas sem pensamento, dentro do relacionamento, no ambiente do trabalho, no ambiente da escola, foram ditas de forma impensada e trouxe aí uma avalanche de morte emocional. Então, para encerrar, que hoje é bom, mas é mais curtinho, temos que respeitar a escolha do próximo. E aí eu vou falar para vocês de um assunto muito sério, que é o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Outros países já passaram por isso e fizeram a sua escolha, mas no Brasil hoje existe uma linha aí política e de ensinamento até muito forte que está relacionada à questão do aborto. E aí a pergunta é: o aborto é ou não um assassinato? O aborto é ou não um erro? E aí, olhando esse texto do Não Matarás, entendendo que não matar é não cometer um homicídio premeditado, fica para mim evidente que o aborto é errado, que o aborto é pecado, porque tirou-se daquela vida o direito da escolha. Quando eu afeto de forma a que a pessoa perde aí a opção de escolher se quer viver ou não, é pecado. É pecado. E não quero falar daquela questão emocional de ser um ser indefeso no sentido porque é pequenininho, porque ainda acabou de ser fecundado. Não é isso. É porque já é uma vida. Já é vida. Uma vez fecundado o óvulo, é vida. Sendo vida, naquele momento, ainda naquele momento ele não tem a capacidade de escolher se ele quer viver ou se ele quer morrer. Sendo assim, eu não tenho o direito de não permitir que ele faça a escolha pela vida, que em 99% dos casos, e mais alguns percentuais aí, é muito, eles escolhem a vida. Eles escolhem a vida. Então a prática do aborto, não respeitando essa escolha da vida, ela é pecado. Sim? Espero que você tenha entendido esse mandamento de não matarás. Tá? Espero que você tenha entendido e que você traga para o seu coração, que você traga para o seu dia. Lembrando que matar não é só a morte física, mas nós matamos as pessoas emocionalmente. Que você tenha esse cuidado de, ao viver, falar coisas que tragam crescimento. Estando junto com alguém, ter atitudes que tragam crescimento. Sejam atitudes que mantenham aquela pessoa viva. E que você diga não quando a morte for promovida por alguém que, na tentativa de matar, está matando alguém que não teve a possibilidade de fazer uma escolha, que não teve a possibilidade de decidir o que ela queria. Diga você também não ao aborto. Parece até ser uma coisa bacana, justa,
parece ser justo com aquele que estão vivendo a circunstância, o adulto, né? A mulher que está vivendo aquilo. Parece ser justo com ela. Tem até uma frase bonita, né? Que diz que meu corpo, minha regra. Meu corpo, minha regra, é isso. Ou meu corpo, minhas regras. E é isso. Parece uma frase bonita, uma frase de efeito, mas ela não é uma verdade. Porque uma vez que concebeu, aquela vida que está lá sendo gerada não tem condição de responder a respeito do seu desejo de viver. E aí a prática do aborto se torna aí um crime contra a vida, um homicídio contra aquela pessoa que está ali. Sim? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa semana, te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos pela oportunidade de falar, Senhor, da Tua palavra e de aprender com ela. Senhor, nos ajuda a melhorar, nos ajuda a fazer aquilo que é da Tua vontade. Tira, Senhor, eu te peço, do nosso coração e nos dá um entendimento de que nos nossos relacionamentos tem que produzir vida, tem que produzir sempre, Senhor, a possibilidade das pessoas crescerem ao nosso entorno. Então mesmo, Senhor, que em nosso coração não exista lá a vontade de cometer um ato que retire a vida da outra pessoa, mas que então nós tenhamos o cuidado de cuidar dessa pessoa emocionalmente, cuidar, Senhor, para que ela tenha uma vida plena, uma vida abençoada, nos relacionamentos com os esposos, as esposas, nos relacionamentos de pais com filhos, nos relacionamentos entre os amigos. Dá-nos, Senhor, a sabedoria e a graça para dizermos só palavras, ó Pai, que tragam crescimento e que tragam alegria e que sejam palavras que sejam sementes, Senhor, e que produzam bons frutos. Senhor, dá-nos a Tua graça, dá-nos uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana guardada por Ti. Cobre, Senhor-nos com o Teu sangue e livra-nos de todo mal. Senhor, tira do nosso caminho as pessoas que são contrárias, tira do nosso caminho aquelas pessoas que, não entendendo, são impedimentos para nossas vidas, mas que então, Senhor, nós possamos sim passar por esses caminhos e alcançarmos o maior objetivo, que é cumprir a Tua vontade em nós. Obrigado por tudo. Mais uma vez eu te peço uma semana de bênção, uma semana de vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Semana que vem nós continuaremos a falar dos mandamentos e que você possa também ser abençoado, e eu peço sempre a Deus por isso, que você possa ser abençoado com as ministrações. Quarta-feira, às 20 horas, na Comunidade Cristã Fonte de Vida, Rua Desembargador Silva Pereira, 183, estaremos lá numa reunião abençoada, uma reunião muito boa, na direção do pastor Paulo Roberto. Estarei lá fazendo a parte do louvor. E no domingo estaremos também às 18h30 nesse mesmo endereço, mais uma reunião da família. Faça um esforço, esteja conosco ali que será muito bem recebido. Deixa eu te lembrar de novo, e também vocês aí do Facebook, eu mandei aí uma série de convites pelo Facebook para uma reunião de casais no dia 24 de novembro. Essa reunião ela tem um caráter de cuidar dos relacionamentos. Então, se porventura você disser assim, olha, eu estou namorando, pode ir. Mesmo namorando, você vai aprender como deve ser um relacionamento para que esse relacionamento seja abençoado. Eu estou noivo, vai lá também, você vai ser alcançado pela ministração. Sim? Mas eu estou casado, mas não estou vivendo bem com a minha esposa. Vá lá também aprender a se relacionar dentro da família. Bom dia, Kate. Deus abençoe. Alvinha. Mas eu estou divorciado. Então, vai lá também, porque indo lá você vai aprender a respeito de como lidar com essa nova situação que é o divórcio que você está vivendo. Sim? Então tem assunto para todos os relacionamentos, porque é um assunto geral, né? E vai trazer crescimento para a sua vida, para a sua casa, vai trazer crescimento, com certeza, fortalecimento do seu coração. Tá bom? Te aguardo lá, 24 de novembro às 19 horas. Tá bom?
Aquele abraço, grande semana, seja uma bênção, recebe do Senhor o seu cuidado e o seu abraço e seja feliz nessa semana. Fiquem com Deus, até a semana que vem.